Paulo empatou com Curitiba jogando no Morumbi, a volta do Morumbi. Todo mundo imaginava uma vitória do Tricolor, mas o Curitiba fora de casa é um time insuportável de chato. Eduardo Castro, o que você achou desse jogo e por que o nosso Tricolor não vence no Campeonato Brasileiro, meu amigo? É uma boa pergunta, né? Eu assisti o jogo inteiro e depois eu vi a coletiva do Dorival, né? E o que aconteceu no jogo é mais do mesmo. Se você for pegar os jogos do São Paulo, o São Paulo não leva gol no primeiro tempo. Não leva gol no primeiro tempo. Nos últimos, acho que se não me engano, 10 jogos, o São Paulo não foi vazado no primeiro tempo. E sai, em geral, termina o primeiro tempo ganhando. Foi assim contra o Atlético Paranaense, foi assim contra o Curitiba, foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o Bolívar na Sul-Americana. E algo ocorre no início do segundo tempo que o time esfarela. Esfarela. E vem tomando sucessivamente gols no início do segundo tempo. Até os 15, antes dos 20 minutos do segundo tempo, o São Paulo leva o gol. E no caso do jogo contra o Atlético Paranaense, que foi em Bragança Paulista, não só levou o gol de empate, como levou o gol da virada, né? Então, assim, mais do mesmo. O São Paulo, no primeiro tempo, teve o domínio do jogo, o domínio territorial, mas não fez quase nada, assim. Teve um chute de fora, uma cabeçada. Se você vai pegar a defesa do goleiro do Curitiba no primeiro tempo, não teve. E no final do primeiro tempo, aos 43 do primeiro tempo, o Pablo Maia, que não fazia um gol desde o Pleistoceno, acha um chute ali de fora da área, um bonito gol, né? Vai a bola no cantinho, foi um belo gol. E o São Paulo vai para o intervalo ganhando de 1-0. Mas aí o torcedor São Paulino já sabe. E aí, o segundo tempo volta como? O Curitiba nem precisou fazer, o Curitiba fez uma pressão, o Curitiba, né, foi para cima. Não, no começo do segundo tempo, o que o Curitiba fez? Bola na área. E aí tá né, são vários problemas, mas um dos grandes problemas do São Paulo é a bola defensiva aérea. O que o São Paulo toma de gol, de bola aérea, tá sendo uma coisa impressionante. E olha assim que com o retorno do Arboleda, o São Paulo tem uma bola aérea tanto defensiva como ofensiva boa. Tanto é que o Arboleda fez gol recentemente. Esse zagueiro português que veio, eu fiquei surpreendido positivamente. Domingos Duarte entrou na fogueira, lá na altitude, chegou, né? Primeiro jogo para 3.600 metros. Jogou bem contra o Bolívar e fez um bom jogo também contra o Curitiba. Mas aí a gente tem o nosso goleiro, Rafael. Né? O Rafael, ali embaixo dos três paus, ele se vira. Agora, a saída de bola do Rafael em cruzamento é uma coisa tenebrosa. Então, quando vem o cruzamento pela direita, né, a cobrança de falta do Curitiba, e ele ameaça sair, ali ele já matou todo mundo, né? Ele matou o Arboleda e o Lucas Ramon, ele cai, né? Foi uma coisa patética, né? Você vê o gol do Curitiba, o jogador, ele cabeceia praticamente sozinho, porque quem deveria estar marcando o Lucas Ramon que cai no lance. Mas também por que ele cai? Porque ele fica vendido. Quando o Rafael ameaça sair, o comportamento do jogador na defesa é no que o Rafael volta, ele tem que voltar e aí ele, né, acaba se desequilibrando, cai e o Curitiba empata. E a partir daí o Curitiba se fechou, né, de novo, e o São Paulo não conseguiu fazer mais nada. Aí o São Paulo fica naquela posse de bola insossa. O São Paulo teve quase 70% de posse de bola, mas uma posse de bola insossa. Ali no final do jogo teve um abafa, né? Aí o Dorival coloca 400 mil atacantes, aí não tem mais meio de campo, vira aquela confusão, tudo desorganizado. E aí acaba que o São Paulo, na base do abafa, consegue levar um pouco de risco, né, à meta do Curitiba. Mas, enfim, mais um jogo muito ruim. E o São Paulino sabe, né? Quando eu vou repetir, por isso que eu estava até falando com o João Pedro aqui antes do jogo. Falar do São Paulo, pode pegar o que eu falei semana passada, retrasada, e colocar, muda o nome do adversário, que dá na mesma. Por que Dorival insistir com o Ferreirinha? Por quê? O torcedor. Mas ele entrou. E quando o Ferreirinha entra, a gente sabe que não acontece mais nada. Acaba o jogo. Acaba o jogo do São Paulo, não tem mais nada, não tem possibilidade. E para não dizer que eu vou ficar repetindo sempre as mesmas coisas, uma coisa que eu reparei, na época do Crespo, que saudade do meu ex. Na época do Crespo, uma das grandes sacadas do Crespo no começo do jogo, que o São Paulo começa bem o Campeonato Brasileiro, é que os dois melhores jogadores, tecnicamente falando, do São Paulo, que são Marcos Antônio e Luciano, jogavam próximos um do outro. Pode pegar vários gols, vários lances do São Paulo no começo do Campeonato Brasileiro, Marcos Antônio e Luciano trocando passe, trocando tabela, e aí ou o Luciano fazendo gol, ou deixando o Caleri na cara do gol. O que tanto o técnico anterior, como agora o Dorival, fazem? Um de cada lado do campo. Eles estão longe. E aí, aquilo que seria o melhor, né, tecnicamente, do São Paulo, esses dois jogadores conversando, dialogando em campo, o São Paulo perdeu. Então, enfim, mais uma partida previsível do São Paulo, 1 ponto apenas em casa, um empate muito, muito ruim.
no retorno ao Cícero Pompeu de Toledo, 45 mil pessoas saíram de campo com aquele sentimento de vamos ter que lutar contra o rebaixamento mais uma vez. Hoje o Inter pega o Remo, né? Lá no Beira-Rio. Isso. A gente vê pela classificação, não tô vendo aqui, se o Remo vencer, ele vai a 25. Sim. O Inter tá com 23. Isso vai jogar o Mirassol pra zona de rebaixamento, né? Só que aí o Mirassol vai estar com 23 pontos, ou seja, 4 pontos do São Paulo. Exato. Hoje é torcer pro empate, mas é que assim, o São Paulo tem que começar a fazer a parte dele. Porque o Vasco, que tá em penúltimo, naquela resenha que a gente teve na semana passada, está com 22 pontos. Tá 5 pontos do São Paulo. Só que é aquela coisa também, se o São Paulo vence, ele vai começar a ir pra cima. Só que o problema é que os de cima estão desgarrando um pouquinho dos de baixo. E, enfim... O que você achou? O que você tá achando disso tudo? Você acha que tem uma chance grandíssima de rebaixamento? E fala pra mim também um pouquinho, o que você achou da arbitragem desse jogo? 4 minutos do segundo tempo, de acréscimo. O que você achou dessas novas regras? Eu, no jogo de quarta-feira, fui quando você reportei, eu não entendi absolutamente nada dessas regras. Mas aí o Castro pode comentar um pouquinho pra gente aí, fala aí. Olha, essas novas regras, né? Eu não sei se vocês viram o jogo do São Paulo e Bolívar lá na altitude, que o velho amigo, né? O velho amigo do São Paulo, o seu Vilmar Roldan, ele queria matar o Rafael, né? Nossa, o Vilmar Roldan, misericórdia. Né? Os 5 segundos dele era 1 segundo. Ele levantava assim, 1-5. Né? E para bater o tiro de meta são 8 segundos. Então ele já começava, quando o Rafael colocava a bola em campo, ele já começava no 5. O Rafael quase morreu lá na altitude de La Paz. Castro, mas posso falar pra você? Eu acho que isso seria o ideal mesmo, viu, cara? Porque o que os goleiros começam a contar 5 segundos a partir do momento que o goleiro levanta, sabe? Assim, eu não vi o do São Paulo. Posso estar equivocado da forma que o Vilmar Roldan foi exagerado. Mas o que os goleiros pegam a bola e ficam lá caídos, depois o juiz começa a contar, igual semana passada eu tava falando, conta assim. Só nisso aqui já passou muito tempo. Então eu acho que essas regras de goleiro, pra mim, é válida, mas contra o... Não, eu sou ultra favorável, porque a coisa mais insuportável é a cera de goleiro. Sim, todos os goleiros fazem isso. Todos os goleiros fazem isso. O Rafael faz muito. E o Rafael faz muito porque ele chuta mal, assim, ele chuta fraco, o tiro de meta dele, em geral, é fraco. Ele não joga bem com o pé, então ele se atrapalha. Então, em geral, ele não só pra fazer cera, mas até quando o São Paulo tá precisando do resultado, em geral, assim, ele demora porque ele é muito indeciso com isso. Mas o Vilmar Roldan, semana passada, foi um caso à parte. A questão é o critério, né? Como você falou, tem juiz que vai fazer 1, 2, 2,5. E tem juiz como o Roldan, que era assim. Enfim, isso é uma coisa que no Campeonato Brasileiro é mais fácil de você, né, homogeneizar. Nas competições sul-americanas, cada juiz vindo de um país diferente é um pouco mais complicado. Mas voltando aqui pro nosso quintal. A luta contra o rebaixamento. Uma das coisas que foi perguntada pro Dorival na entrevista coletiva é que na primeira passagem do Dorival pelo São Paulo foi em 2017. Quando o Dorival chega no São Paulo, em 2017, São Paulo era vice-lanterna. E aí faz uma campanha boa no segundo turno, acaba chegando, se não me engano, em 8º, 9º. São Hernanes salvaram o tricolor. Isso, Hernanes salvando o tricolor e o Sidão no gol, né? Mas enfim. Aquele jogo contra o Sport foi legal. Né? Foi sensacional. Saudade de Sidão, só que não. Então, mas aí que tá. O São Paulo de 2017 tinha o Hernanes, né? O São Paulo de 2026 tem quem? Então, foi perguntado para o Dorival isso, e o Dorival ele disse, não, em 2017 a situação era pior do que agora. Há controvérsias, porque em 2017 São Paulo começa mal o campeonato, teve tempo para reagir e reagiu. Esse ano é o contrário, São Paulo começa bem o campeonato e vem sucessivamente jogando mal e não fazendo pontos. Não adianta ficar só empatando. São Paulo empata muito no campeonato. Nos últimos jogos, muitos empates, fora uma ou outra derrota. Então, assim, o João falou assim, se ganha, começa a olhar para cima. Não, o São Paulo não tem que olhar para cima mais no campeonato. Não tem, isso aí já foi. Acabou essa possibilidade quando demitiu o Crespo. Agora o São Paulo olha para baixo. Entramos nessa rodada 4 pontos acima da zona de rebaixamento, e independentemente do jogo de hoje, São Paulo vai terminar 4 pontos também acima da zona do rebaixamento, ou seja, pelo menos não se aproximou mais. A arbitragem, a árbitra, ela não fez uma má arbitragem, ela era estreante, né? O São Paulo tem isso ainda, serve de cobaia para arbitragem. Mas tem uma coisa que eu reparei, essas novas regras anti-cera, elas inibem a ação do VAR. Não sei se vocês repararam isso nos jogos da rodada em geral. Teve muito menos intervenção do VAR. Por quê? O juiz começa a contar e manda a bola correr e não dá tempo, né, do VAR intervir. Teve um pênalti reclamado pelo Caleri, um pênalti reclamado pelo São Paulo,
e assim, na minha visão foi pênalti, mas que também não teve tempo porque a árbitra mandou cobrar logo. Mas não foi por isso que o São Paulo não ganhou, tá? Não vou colocar a responsabilidade aqui em cima da árbitra, não. O São Paulo não ganhou porque não jogou nada. Eu prometi pra mim mesmo que eu não falo mais de arbitragem, porque pra mim não é o problema somente a arbitragem, vão errar a favor, vão errar contra, não existe sistema, não existe absolutamente nada. O que existe são juízes ruins, despreparados, que uma regra, por exemplo, igual o Castro acabou de falar, você não consegue ver o VAR, a não ser que o VAR fale com você, e aí se complica demais. Deixa o seu like na live, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Só pra completar, exatamente isso. Essa regra antes ser, a gente tem essa coisa da menor intervenção do VAR, era uma coisa que a gente falava, né? Porque o VAR era muito intervencionista até então no Campeonato Brasileiro. Ficava caçando motivo para anular gol e ficava caçando pênalti a toda hora. Era extremamente intervencionista. Por linhas tortas, né, vai prevalecer mais a decisão de campo. O que eu, né, acho mais interessante, a decisão de campo ter, né, um peso maior, mas só que como a nossa arbitragem é ruim, a gente sabe que é ruim, e não é sistema, não é esquema, não é nada. Os caras são ruins, simples assim. A gente vai correr o risco daqui para frente de ter menos discussão sobre o VAR e voltar a ter aquelas velhas discussões da decisão de campo. Enfim, efeitos colaterais. Falar